Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem por aí, estejam na paz. A aula de hoje, a aula 4, a gente vai falar sobre legado. Que legado que você quer deixar? Antes de começar a falar sobre como você deixa o seu legado, vamos falar primeiramente o que é um legado. Legado, de acordo com o dicionário Michaelis, é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. Michaelis 2021. Eu gosto bastante de consultar dicionário e consultar conceitos, porque muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado conceitualizar. E o que pode ser um conceito para mim pode não ser para você. E aí isso gera uma série de falhas no entendimento. Então, eu gosto muito desse conceito do Michaelis, mas vamos falar agora de uma maneira um pouco mais simples, né? O que é o legado? Legado é aquilo que você vai deixar aqui na Terra, que alguém vai se lembrar de você. Aí você pode pensar assim, mas Débora, qual é a diferença entre legado e missão? Eu escrevo aqui, né? Legado é muito mais concreto do que a missão. A missão ela é mais romântica, inspiracional. O legado é mais concreto, é mais perceptível, é mais visível. Eu queria falar sobre alguns exemplos de legado, porque o legado ele está literalmente no nosso dia a dia, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente deixa, né? Então, vamos por partes aqui. Primeiro, pode ser que você seja famoso, pode ser que você seja alguém que, na verdade, vai deixar um legado para sua família. Pode ser que você não seja nem famoso, nem fique só no nível da sua família, e você deixa um legado para a sociedade. Então, eu queria citar aqui dois exemplos famosos. A gente pode citar mais milhares, mas acho que dois já ficam bastante claros, que é o Roberto Marinho e a Rede Globo de televisão. É um legado que ele deixa, quanto que a Globo deixou de marcas na história. Aqui a gente não tem que entrar no mérito das críticas ou também dos elogios, mas é falar de uma maneira muito simples o quanto que a Rede Globo ela foi importante, ela é importante para a história do Brasil. Depois, a gente também pode falar do Pelé. De todos os jogadores que nós tivemos até o dia de hoje, o Pelé é o mais emblemático do Brasil. Então, quando a gente pensa em relação ao Pelé, ele deixou um legado para o futebol brasileiro. Ele deixou um legado que é aquilo que ele marcou na história e aquilo que ele inspirou outras gerações. Depois aí a gente pode falar um pouquinho sobre legados que não são tão famosos. Então, eu quero citar um legado que a minha família é uma família de mulheres de fé, independente da denominação, que tem várias. A Dona Maria, minha bisavó, ela é uma mulher de fé e ela deixou esse ensinamento para todas nós. Então, isso é um legado também, ela deixou lembranças. Eu tive o prazer de conviver com a minha bisavó poucos anos, mas eu me lembro de algumas coisas muito marcantes, e todas as vezes que a gente senta para falar dela, a gente sempre vê com muito amor e muita fé nessa senhora. Outro exemplo que eu queria citar aqui professor deixa muito legado, e aí eu queria deixar algumas mensagens aqui de gratidão também. Uma curiosidade, eu sou muito ruim em geografia, muito ruim. E um pouco de geografia que eu sei na vida, eu devo a um professor chamado Casimiro. Eu acho que algumas pessoas vão lembrar dele. Eu tive aula há alguns anos com o professor Casimiro, e ele falava de um jeito que ele deixou um pouco de geografia que eu sei até hoje na minha mente. Então, o professor ele deixa um legado, a forma como ele inspira, a forma como ele trabalha a missão dele e o conhecimento que ele deixa, né? Bom, também queria citar uma outra professora que eu tive de matemática, a Cláudia. Ela me ensinou algumas coisas de uma maneira tão especial que a minha base de matemática, e aí outra curiosidade, eu sou uma excelente aluna em matemática, apesar de ser RH, não tenho alergia a números, e o que eu sei de matemática também foi muito pelo amor da professora Cláudia. Então, eu tive aula com a professora Cláudia
nas primeiras séries, e eu me lembro muito do jeito dela dando aula, então aquilo me inspirou a estudar mais matemática. E aí eu também queria trazer aqui um último exemplo, que eu gosto muito de uma frase que fala assim: as pessoas talvez não vão lembrar do seu nome, que é uma adaptação minha, elas não vão lembrar daquilo que você diga, mas elas vão lembrar daquilo que você as faz sentir. Eu tive uma outra professora, que eu não me lembro o nome, mas eu me recordo de um dia muito marcante no colégio. Quem nunca passou por dias difíceis no colégio? E a gente estava num debate de história, eu também não sou nada boa em história, mas eu sou... assim, eu gosto de um bom debate, né? Um debate intelectual, de ideias. E aí eu lembro que a gente estava falando e eu me posicionei e a sala inteira praticamente foi contra as minhas ideias. E, na realidade, estava rolando outras coisas na sala e eu lembro que a professora me chamou de canto e ela falou assim para mim: Débora, eu queria te dar os parabéns pelo debate. Apesar da sala não ter estado de acordo com o teu posicionamento, você está certa. Eu nunca me esqueço que aquela foi aquele dias de luta, dias de glória, né? Dias de luta, e aí eu fui para casa, assim, com a sensação de dever cumprido, que é, tudo bem, todo mundo pode estar contra mim, mas eu sei que eu tô certa. Então, eu lembro desse dia, e também foi bem, assim, na época primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima série por aí, e deixou uma marca, né? Que é a importância de uma pessoa falar a verdade, e a verdade ela não precisa ser dita necessariamente em público para uma pessoa ficar empoderada. Aquela professora, ela percebendo a delicadeza da sala, ela me chamou de canto e ela protegeu ali a mim para que eu saísse bem daquele debate. Falando de uma maneira também mais concreta, e aí o objetivo desse curso também é trabalhar a questão da tua carreira, não tem como não falar que carreira e legado e empresa não tem a ver, tem tudo a ver. Toda vez que uma empresa contrata alguém, ela espera que ela exercite, execute uma função. E aquela função com excelência, ela é um legado que ela deixa, porque é um tijolinho que você coloca ali naquela empresa e que o próximo, se você assentou ele bem, o próximo constrói dali para frente. Não sei se você também já teve a oportunidade de chegar em empresas que o que construíram virou uma areia movediça. Então, quando você está no exercício da tua função, você pode deixar um legado. Ah, mas Débora, eu deixei só uma planilha de Excel. É um legado, né? Aí você pode falar assim, ah, mas Débora, só uma planilha de Excel é um legado? Queria comentar uma coisa para vocês que me aconteceu há alguns anos. Eu lembro que eu estava fazendo a transição de uma empresa para outra, e aí eu estava super, assim, apaixonadinha, falando daquilo que eu tinha deixado, porque eu tinha feito com muito amor tudo aquilo que eu tinha deixado. E eu postei nas redes sociais, no LinkedIn, e uma pessoa do alto escalão, que eu não conheço, fez uma crítica. O que você chama isso de legado? Aí eu olhei para aquilo e falei assim, olha o ego, né? A arrogância e a prepotência. Então, o que você precisa entender? Não se preocupa necessariamente com o que o outro vai achar que é legado. Por quê? Porque de acordo com o teu momento de vida, com as tuas ferramentas, com a tua capacidade, com a tua motivação, com o tempo que você dedicou, tem uma série de variáveis que interferem no tamanho do legado. Então, naquele momento, o exemplo que eu estava deixando era o kit boas-vindas, que a gente fazia para os colaboradores, que eu escrevia a história deles num cartão, e aquilo tinha trazido, assim, uma super conexão com a marca. Mas teve uma pessoa que olhando, né, da senioridade dela, do legado estratégico que ele deixou, ele achava que aquilo não era legado. Então, deixa ele com a ideia dele e você fica com a sua. E eu estou falando isso porque provavelmente uma pessoa que está no nível de estágio, ela vai falar assim, ah, mas Débora, eu posso deixar um legado? Cara, você pode deixar um legado. Quando você deixa um arquivo de uma empresa bem organizado, tu não sabe a diferença que é ter histórico, né? É muita diferença. Então, o arquivo é um legado, Débora, é um legado, é um legadinho, né? Mas é um legado. Uma estratégia é um legado? É, uma estratégia é um legado. Uma marca pessoal que você deixa é um legado? É um legado, né? Vamos supor que você é uma pessoa da área comercial, você atende o cliente de uma maneira toda diferenciada. Eu conheço um caso que é uma gerente de banco, né? E
ela foi levando os clientes dela de uma marca para outra, de um banco para o outro, não porque ela tenha feito aquilo de uma maneira proposital, mas a forma como ela atendia o cliente era tão diferenciada que ela acabava criando uma fidelidade que as pessoas migravam quando ela saía de um banco para o outro. Cara, eu tenho que ir com você. Então, o que é o legado? O legado é aquilo que você deixa na vida do outro. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês, um último aqui. Por quê? Porque é uma questão de não subestimar, tá? Sempre eu falo que olhe para a tua história com amor, olhe para a tua história com aquilo que você pode contribuir. E todas as pessoas têm uma missão, todas as missões deixam um legado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é uma pessoa que me ensinou a fazer uma coisa muito gostosa. Teve uma pessoa que me ensinou a fazer torta, né? Aquelas tortas tipo empadão. Ela veio trabalhar na minha casa por um período e aí ela me ensinou a fazer coisas maravilhosas. Então ela deixou um legado. Todas as vezes que eu como aquela torta, todas as vezes que eu olho, às vezes no meu armário está arrumado de uma maneira que ela me ensinou, aquilo é um legado, ok? Então assim, não subestime o teu legado. Pode ser uma coisa simples para você, mas você deixou uma marca na vida da pessoa. Ok? Então, o que eu queria conectar aqui? Essa é a quarta aula. Primeira aula, qual é a sua missão? Segunda aula, qual é a tua visão de futuro? Terceira aula, quais são os teus valores? Quarta aula, que legado que você quer deixar? Pensa nisso com muito carinho, com muita profundidade, e aí você vai encaixando as peças, você vai ligando os pontos, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que você fique na paz e até o próximo vídeo. Um beijo!